Olha, na tarde do último sábado visitou Limoeiro o senador Humberto Costa. Visitou também o prefeito Joãozinho, olhou como está a nossa cidade e seja bem-vindo a Limoeiro, senador. Qual o motivo da visita? Diga pra gente. Bem, primeiro quero deixar aqui um grande abraço a toda a população de Limoeiro, a todo o pessoal da Mata Norte também. Deixar um abraço com você, Gonçalves, dizer da minha alegria de poder estar aqui. Bem, eu estou fazendo nesse dia uma viagem passando por vários municípios aqui da Mata Norte. Não é? Nós vamos ter passado por Feira Nova, por Glória do Goitá, aqui por Limoeiro e também por Lagoa do Carro. Especificamente aqui em Limoeiro, eu vim fazer uma visita ao prefeito do município, Joãozinho, agradecer todo o apoio que ele nos deu na campanha, ele, o seu grupo político. Eu tive uma grande votação aqui em Limoeiro. Também comunicar a ele que estou apresentando agora uma emenda no valor de R$200 mil para a área da saúde aqui no município. Esse recurso deve ser liberado ainda esse ano, se Deus quiser. E também conversar com ele um pouco sobre quais são outras demandas, outros pedidos, outras necessidades que o município tem que estejam ao nosso alcance atendê-las ou ajudar a atendê-las. Tivemos uma conversa muito boa, né? Fizemos aí um levantamento de algumas ações importantes e eu espero, como eu sempre procurei fazer, continuar ajudando o município de Limoeiro. Nessa visita, teve algum assunto político também? Sim, nós conversamos um pouco sobre o processo de 2020, né? Muito embora apenas superficialmente, ele perguntando como o PT deve ficar nesse processo. Nós estamos renovando aí a nossa direção municipal, temos um bom diálogo com ele e quando chegarmos no ano que vem nós vamos discutir como as coisas vão. Também um pouco sobre a situação do nosso país, né, que não é uma situação boa, especialmente, não é, porque nós estamos aí com um pouco mais de 60 dias do governo Bolsonaro e até a hora presente nada de concreto, de coisas que possam melhorar a vida do povo brasileiro foi apresentado. Ao contrário, as coisas que têm sido apresentadas ao povo são questões para retirar direitos, especialmente dos mais pobres, não é? E muita discussão sobre coisas que não têm nenhuma importância para a maioria da vida do nosso povo. Eu queria começar pelo governo do estado, já que você nessa eleição foi aliado e talvez seja um dos senadores de larga experiência, não só como senador, mas como deputado, né? Que foi, e 16 anos, né? Vai passar lá, já se foram 8, reeleito para 16 anos. Como é que está a sua vivência hoje dentro do governo Paulo Câmara? Não, nós temos uma relação muito boa, né? Nós apoiamos a candidatura dele, ele apoiou a nossa candidatura, apoiou também a candidatura de Fernando Haddad. Isso foi uma coisa positiva para ambos os lados. Conseguimos vencer a eleição aqui ainda no primeiro turno e no segundo turno demos uma grande vitória para o nosso candidato Fernando Haddad. Nós estamos participando do governo num espaço que nós achamos que poderia ser maior pela contribuição que o PT deu, mas também entendemos que a política termina definindo como as coisas devem acontecer. Estamos no governo tentando dar uma contribuição para o sucesso do governo na Secretaria de Desenvolvimento Agrário. Eu, como senador, vou reafirmar, não é, o nosso compromisso com a defesa do Estado de Pernambuco e com o compromisso, né, de trazermos recursos para o nosso Estado, já que o Brasil vive uma crise muito grande e os estados em especial vivem também. Por isso, nós temos que buscar os recursos onde eles estiverem e eu quero ajudar nesse trabalho. Se existir no Brasil direita e esquerda hoje, você é esquerdista lá da ponta, não é? Então, a gente já começou inclusive a falar do governo Bolsonaro. Como é vivenciar no Senado essa história de esquerdista, né? O PT, de onde veio, puro, lá de Lula, e essa situação que se enfrenta hoje com relação aos que se dizem direitistas, a essa situação do governo Bolsonaro? Bem, na verdade, nós do PT nos afirmamos como esquerda, né?
Mas temos uma... Mesmo no poder, a visão era de que era um pessoal de esquerda, né, senador? Somos de esquerda, mas somos de uma esquerda democrática que defende os princípios da democracia, a defesa da Constituição, né? E para nós, esse governo, de um lado ele não é nenhuma surpresa, porque quem conhecia Jair Bolsonaro lá no Congresso Nacional, eu fui deputado numa das legislações em que ele estava, e realmente é uma pessoa que não tem nenhum preparo, nenhuma capacidade de convivência democrática, não conhece o Estado brasileiro, não conhece os problemas do nosso país, não conhece a máquina e não sabe como enfrentar as dificuldades que nós estamos vivenciando hoje, enfrentar e superar. Então, isso que está acontecendo agora, de um governo que não tem rumo, que tem um bate-cabeça permanente entre os ministros, é típico do que é o Jair Bolsonaro. E a outra coisa importante é que é um governo que veio para defender única e exclusivamente os mais ricos. É contra os mais pobres, quer tirar dinheiro dos mais pobres, quer tirar direitos que foram conquistados com muita luta. E por isso nós da esquerda temos um papel importante a desempenhar, que é o de lutar, de resistir para que essas conquistas, esses direitos históricos, eles sejam respeitados e mantidos. A pergunta que eu vou fazer fica até difícil de muitas pessoas entenderem, porque no Brasil também a imprensa está rotulada que é contra Bolsonaro, né? Até porque ele também não se abre muito para a imprensa e utiliza muito redes sociais. Esses desencontros, essas coisas, essas faltas de informação, a saída de um ministro já e as informações desencontradas, às vezes falas desnecessárias. Você acha que esses ministros também estão despreparados para estar à frente de pastas tão importantes no país? Sim, acho que nenhum deles está preparado. Talvez os militares em algumas áreas onde estão, mas eu vejo o restante sem conhecimento da máquina pública, sem qualquer experiência administrativa, e uma das decorrências disso é exatamente essa situação do bate-cabeça que nós estamos vivendo hoje, não é? E o pior, eu tendo a acreditar que as coisas podem ainda ficar piores, não é? Porque não somente ele não se pronuncia sobre os grandes problemas do Brasil, aquilo que a população quer saber, geração de emprego, quer saber crescimento econômico, quer saber de políticas sociais na área de saúde, educação, nada disso ele fala ou ele aborda. Mas porque, como eu disse, as políticas são voltadas para beneficiar os mais ricos, o sistema financeiro, beneficiar os grandes capitalistas mundiais, ficar a serviço dos Estados Unidos, abrindo mão da nossa soberania. Então, serão tempos muito difíceis. E eu acredito que se hoje está ruim, as coisas ainda vão ficar piores. Senador, nós estamos falando para pelo menos umas 30 cidades da região, e também uma zona rural imensa que temos por aqui, de pessoas e agricultores. Temos um sindicato atuante nessa cidade com Enildo Souza, e o assunto top do momento da imprensa é a reforma da Previdência. É preocupante o que pode vir por aí? Sim, com certeza, exatamente porque o que eles propõem para a Previdência não é diferente daquilo que eles estão propondo para todas as outras coisas, não é? Medidas que vão prejudicar os mais pobres. É o caso, por exemplo, no que diz respeito ao trabalhador da agricultura, o trabalhador rural, a exigência de que ele precisa trabalhar mais tempo, contribuir mais tempo para ter direito à sua aposentadoria. Fazer com que as mulheres e os homens no campo tenham a mesma idade para obter o benefício. O mais grave de tudo isso é determinar que o benefício pode ser menor do que o salário mínimo. Salário mínimo já diz, abaixo daquilo ali, a pessoa não vive. O mínimo para se viver é aquele. Então ele quer reduzir... E já é difícil se viver com ele, né? Com certeza, ele quer reduzir o tamanho das aposentadorias, das pensões, inclusive dos benefícios de prestação continuada, ou seja, aquela aposentadoria dos idosos, das pessoas com deficiência, daqueles que são extremamente pobres, não é? Então, só isso aí, dessa reforma, já é
maldade suficiente para piorar muito a vida do nosso povo e ampliar a desigualdade social que existe no Brasil. A gente sabe que você é muito atuante nessas questões, usa sempre o púlpito do Senado, está preparado para esses embates que vêm por aí? Já tem muitas ideias para combater o que tem, na sua opinião, que vai prejudicar a população? Com certeza, né? Eu tenho hoje já uma experiência grande como parlamentar, né? Já fui parlamentar por 20 anos, né? 8 de senador, 12 anos como deputado, vereador e deputado federal, e agora terei mais esses 8 anos. Então, nós já sabemos um pouco do que é que o Brasil efetivamente precisa, né? E não é nada disso que está sendo proposto por Bolsonaro. E o que nós queremos é exatamente, como oposição, ter um diálogo permanente com a população, especialmente com aquelas pessoas que em outros momentos acreditaram no PT, votaram em Lula, que tiveram a sua vida melhorada, mas que, lamentavelmente, no ano passado, por conta de toda a campanha que foi feita contra o PT, muitos votaram não a favor de Bolsonaro, mas na tentativa de votar contra o PT. E é para essas pessoas especialmente que nós queremos nos dirigir, para mostrar a elas que nós tínhamos chamado a atenção de tudo isso, que Bolsonaro era uma pessoa que todo mundo conhecia suas ideias, suas posições, e as pessoas, né, levadas aí principalmente pela mídia, assumiram uma posição muito contra o PT. E agora vai ser o PT o grande porta-voz, né, das reivindicações, dos temores, das preocupações da população brasileira com essas mudanças que Bolsonaro quer fazer. Eu não sou vereador, mas em nome do povo de Limoeiro eu vou fazer um requerimento verbal aqui. Veja bem, nos últimos dias o presidente do COSENS, Orlando Jorge, eu acho que você conhece muito bem, acompanhado do deputado Gustavo Gouveia, fez uma visita à doutora Elizabeth no Hospital do Limoeiro. O senhor tem uma referência muito grande, um dos melhores ministros da saúde que o Brasil teve, e a gente não jogaria a palavra fora, referendando aqui as ações que você fez no Brasil como ministro. Mas o nosso Hospital Regional José Fernando de Salso, ele tem 71 anos de fundado e atende a 600 mil pessoas dessa região, a mais de 20 cidades. E aqui fica uma solicitação que, junto ao governo do estado, o senador possa interceder por equipamentos, por melhoria para o nosso hospital, que realmente está numa situação difícil. Com toda certeza, né? Nós sabemos que a situação da saúde hoje não é uma situação boa. Eu lamento dizer, mas eu creio que até vai piorar. O governo Bolsonaro vai retirar mais recursos ainda do que já foi retirado da saúde, e os estados e os municípios também estão sem recursos. O que é que a gente vai ver é que a saúde tende a piorar. Por isso, essa tem que ser uma das prioridades nossas. Lutar para derrubar aquela emenda constitucional 95, aquela que proibiu o aumento de gasto com saúde, com educação, com segurança pública, com várias políticas sociais, fazer com que o governo aposte não somente em retirar direitos dos trabalhadores, mas principalmente em produzir crescimento, gerar emprego, aumentar a arrecadação e aumentar inclusive a arrecadação da saúde, né? Então, o meu compromisso de cobrar não somente ao governador do estado, Paulo Câmara, mas também ao governo federal, que nós possamos ter recursos para atender tantos hospitais no Brasil, inclusive o hospital aqui de Limoeiro. Muito bom tê-lo de volta a Limoeiro. Fica aqui os microfones da Cultural e da Web TV Notícia para que você possa se dirigir e se despedir ao povo dessa região. Bom, eu agradeço, Gonçalves, quero agradecer aos ouvintes da Cultural FM, a toda a população de Limoeiro, a toda a população da Mata Norte, do Agreste Setentrional, dizer da minha alegria de estar aqui e reafirmar o meu compromisso com toda essa região, mas muito especialmente com Limoeiro, onde eu tive uma grande votação. Quero agradecer esse apoio que eu tive dos limoeirenses e reafirmar o meu compromisso para ajudar a contribuir com um Limoeiro melhor. Conversamos assim com o senador Humberto Costa. Gonçalves Filho, para a Cultural FM e Web TV é Notícia. Foi.